Nosso tema de hoje é sobre psicologia do desenvolvimento infantil, do parto até os 6 meses de idade. Esse tema é muito importante porque muitas mães ficam meio perdidas como lidar com a criança recém-nascida. Mas também muitas mães que têm suas filhas que têm o primeiro filho, o primeiro neto, também ficam, como que eu posso ajudar a minha filha a cuidar do neto? E é interessante que esse ambiente do primeiro ano de vida eu caracterizo como o alicerce existencial do afeto humano. É no primeiro ano de vida que nós vamos ter a memória e a fixação dos vínculos e laços afetivos, da seguridade dos braços que cuidam, e que lá no futuro, já como adulto, poderemos caracterizar como o útero que acolhe, como porto seguro que nunca vai sair de nossa existência humana, mesmo que um dia nossa mãe venha a falecer, que nossos pais venham a falecer, e mesmo que eu perca os pais muito cedo, mas a memória desse primeiro ano de vida é fundamental para a existência do afeto infantil na vida de qualquer ser humano. Essa é uma diferença que nós temos em relação aos robôs, em relação aos eletrônicos, às robóticas, e isso ninguém vai tirar de nós. Porém, se nós não ficarmos atentos, nós vamos permitindo com que a tecnologia tire a essência desse primeiro ano de vida que é tão importante. É tão importante que o primeiro aniversário de um ano de vida de uma criança é muito comemorado, e tem mais que comemorar. É tanto importante que em 1987 eu participava de um grupo de pesquisa, de estudo ligado à USP de Ribeirão Preto, à Unesp, onde eu fazia a universidade de psicologia em Assis, e nós defendíamos uma proposta de a licença maternidade que entrasse na Constituição de 88, que tivesse 1 ano, 12 meses de licença maternidade, de tão importante que é esse primeiro ano de vida. Eu gosto muito do livro O Primeiro Ano de Vida, do René Spitz, que é um psicanalista que fez pesquisa sistematizada em torno da importância dos vínculos afetivos. Porém, nessa etapa, nós vamos ficar não nos 12 meses, nós vamos então nesse vídeo discutir com vocês brevemente, lógico, é muito conteúdo, mas apenas para dar algumas dicas mais importantes em relação ao parto, do parto até o 6º mês. E aqui nós vamos entender que do 1º ao 3º mês, a criança é toda envolta em uma única pessoa com a mãe. Tudo é movido pela existência do toque pele bebê, pele mãe. O objeto que liga mãe e filho é os seios. Tanto que o Winnicott, que é um outro psicanalista, ele era pediatra e se tornou psicanalista, ele vai dar o nome dessa relação do peito na relação do bebê da mãe de objeto transicional. Ou, como eu costumo dizer, o primeiro brinquedo da criança é o peito da mãe que liga ela à mãe. Então é o objeto que liga numa relação afetiva. O Freud ele vai falar que nesse período nós temos a experiência de satisfação. Essa experiência de satisfação está ligada com o ego corporal, esse ser único que é mãe e bebê. E nesse ego corporal, a mãe ela é o primeiro objeto de satisfação da criança. E tudo isso está marcado, está pautado na relação de dependência alimentar. No útero materno, a relação era com o cordão umbilical. A criança se alimentava por ali. Ao nascer, corta-se o cordão, ela vai continuar no vínculo unilateral com a mãe, através da boca, no ato de amamentar. E quando eu falo ato de amamentar, não estou dizendo que é só o peito. Porque ao entorno do ato de amamentar, é necessário que a mãe envolva essa criança de forma afetiva. Que seja um momento de alimentação da criança. E não um suplício, e não uma perda de tempo. Mas se não tem o peito, tem a mamadeira, por exemplo. Ao entorno da mamadeira, toda essa ambiência afetiva tem que existir. Até para mulheres que trabalham em creche, elas precisam ser treinadas e orientadas desta importância do relação afetiva, porque há
creches que acolhem bebês. E aí no ato de amamentar a mamadeira, porque a mãe não está, o ideal seria que estivesse no ato de amamentar, mas muitas não conseguem, nós vamos entender que essa crecheira, essa educadora de creche, ela precisa se fazer maternagem. Ela precisa dar a mamadeira com ato afetivo. Não adianta colocar lá no berço e socar a mamadeira na criança e ela mamar sozinha. Isso não vai dar resultado. Então é um alerta para quem tem que colocar a criança em creche para saber se existe esse ambiente. Por isso que eu estou falando, o peito ele é real. Se for o peito, melhor. Se for a mamadeira, menos pior, mas é possível suprir. E ao mesmo tempo, se for na creche, tem que ser a extensão do ambiente afetivo da família. Então, nesse sentido, esse primeiro 3 meses de vida, o foco é o alimentar. E é interessante que aí vai se dar sempre uma relação de frustração. A criança ela é gratificada, mas nem tanto, falta, tanto é que ela mama, quer mamar de novo. Se ela mama e não tem esse vínculo afetivo, mesmo que ela não esteja com fome, ela solicita a presença da mãe, querendo mamar de novo, até a mãe achar o ciclo, o roteiro, o tempo, de quanto tempo que essa criança pode mamar, tudo isso vai gerando prazer e desprazer, tanto para a mãe como para o bebê. E aí então isso faz com que esse gatilho de prazer e desprazer vai desenvolvendo o potencial de pensamento da criança. Olha que interessante. A gente aprende a pensar a partir daí na relação das interações afetivas e nas elaborações de ganhos e perdas, que começa pelo ato alimentar. Mas se for envolto de afeto, o desenvolvimento desse pensamento em termos de identificação da criança e de evolução dessa criança, ela vai se dar principalmente pelo viés dos afetos. Só o alimento isolado não faz essa criança estabelecer crescimento e percepção de si mesma. Então, o peito, a mãe e o bebê, únicos. Aí eu pergunto, e o pai, como fica nessa? Tanto faz. Então o pai não precisa nessa relação. Precisa no sentido de que haverá uma evolução de etapas. Na próxima etapa, de 3 meses para 4 meses, a criança já começa a identificar a pessoa do pai. E aí, se este pai foi presente, se esse pai foi afetivamente, amorosamente, cuidador dessa esposa que é mãe e que não vai dar atenção para ele, então ele não pode ser também um sujeito carente que precisa da atenção da esposa, ele não pode ficar com ciúmes desta relação, porque senão ele vai começar a criar um problema na compensação desta mãe, dos afetos que ela descarrega toda para esse bebê, e quando este bebê começa a querer se interagir com esse pai já lá para o 3º e 4º mês, esta mãe pode bloquear esta relação até para mostrar para esse pai, você não está presente, então esse filho é meu, né? E aí o pai muitas vezes se sente excluído, mas também porque ele se exclui. E é importante isso, porque mesmo que aparentemente, biologicamente e também na interação afetiva, a mãe e o filho se formam um, né, no ego corporal dos dois, este pai tem importância porque essa mãe vai se descarregar, ela vai perder energias, ela vai ficar às vezes com perdas também afetivas e ela precisa ser complementada, é uma parceria, é uma troca. Uma hora lá na frente esse pai vai ter uma função importante. Aí depois, quando entra no 3º e 4º mês, nós vamos perceber uma coisa importante. Como você identifica que o bebê está evoluindo a nível de pensamento e de formação da constituição egóica e da constituição da identidade própria? Através de alguns gestos e alguns atos. Por exemplo, no 3º e 4º mês, a criança já começa a brincar de esconde-esconde, ela começa a brincar, então ela começa a se desligar do brinquedo do peito, que é o objeto transicional que o Winnicott vai nos apontar, na sua teoria, mas ela começa a desapegar dessa relação unilateral com a mãe e começa a descobrir os objetos externos, porque ela começa a pegar, ela pega um chacoalho, ela começa a identificar a sua voz e brinca com a sua própria voz, ela brinca de esconde-esconde para mostrar também de forma lúdica como ela está entendendo aquela fase do desenvolvimento dela. Ela está brincando de esconde-esconde para quê? Para mostrar que também ela está aprendendo a se separar da mãe. A mãe aparece, a mãe volta, a mãe aparece, a mãe reaparece.
Isso tudo dá uma certa angústia, porque este momento, Melanie Klein vai chamar que é um momento depressivo, de posição depressiva, não é de depressão, de posição depressiva, porque a criança ela vai ter que elaborar essa perda também se vinculando a outros objetos. E quando ela consegue fazer isso, ela está mostrando que ela está evoluindo, né? É lógico que uma mãe pode não evoluir, né? Ela pode ficar presa ali querendo a criança só no braço dela. E isso é muito ruim para o desenvolvimento. Mas uma mãe, dentro das suas condições normais, de estabelecer vínculo com essa criança, entendendo a importância de estimular essa criança para ir para frente, né? Para evoluir, ela tem que ficar muito feliz quando começa aquelas brincadeiras. E os pais também, né? O pai, os parentes começam a perceber isso. E o legal é que quando entra a percepção da criança de que existe esse pai, então, ele já preparou o terreno para que essa criança entre nessa relação e se identifique com esse pai. Ele vai identificar que é o pai, né? São 3 meses que esse pai estava ao entorno, não é um ser estranho. E lá pelo 5º mês, a criança, você percebe a evolução dela quando ela começa a olhar para os parentes, para a avó, para os tios, para os amigos que estão sempre ali ao entorno deste casal que está cuidando de um bebê no primeiro ano de vida, principalmente nesses 6 meses que eu estou colocando. Ela começa a identificar que, bom, essa pessoa aqui eu identifico, ela dá um sorriso, ela sorri, ela se liga às pessoas que estão mais próximas dela. E ela também causa um certo constrangimento para os pais, porque quando a pessoa não é do métier dela, não é do cotidiano dela, ou está ali no dia a dia, mas não estabeleceu o vínculo afetivo, ela chora, ela tem uma repulsa, porque é um ser desconhecido. Olha que legal, ela começa a fazer essa diferenciação. Ela está mostrando que através dos vínculos afetivos, o pensamento dela já está evoluindo para a identificação de terceiros, além do pai. E isso é maravilhoso, gente, porque aí a gente às vezes acha que inteligência, capacidade de pensar se dá apenas com potencial cognitivo. Eu vou estimular meus filhos com jogos, com leitura. E um vínculo afetivo estabelecido no primeiro ano de vida, nessas etapas que eu estou colocando, imediatas, 1º, 2º, 3º mês, depois no 4º mês, agora no 5º mês, já vai mostrando que ela por si só está evoluindo de forma absurdas. São pequenas coisas que merecem, sim, muita festa. É tão interessante que hoje nós estamos percebendo que se está comemorando cada mês de aniversário do primeiro ano de vida. Parece um exagero, mas é que as transformações são tão assim pequenas e ao mesmo tempo representa evoluções absurdamente grande em termos de desenvolvimento de percepção emocional, de estágio emocional da criança e desenvolvimento de inteligência e desenvolvimento de capacidade de pensar. Depois então a gente entra no 6º mês, que a gente vai fechando aqui esse tema do parto até os 6 meses, porque é muita coisa, são 12 meses, então vamos por parte, para que essa nossa orientação não fique tão longa assim. E só também estou trazendo aqui alguns tópicos para que você possa se apegar e possa se ajudar a orientar a quem você orienta, se é no equipamento escolar, numa creche, a parentes que você tenha que está passando por essa fase de cuidar de bebês, ou a você mesmo, se você é pai, se você é mãe e está precisando dessa orientação. No 6º mês, então, a criança ela já evolui quando ela sai dos jogos que ela está pegando e brincando com o corpo, com a voz, com objetos externos, com o lençol, esconde-esconde, ela começa também a olhar para o espelho e ela começa a se ver no espelho, ela sorri para ela mesma, ela sabe que ali tem um ser que é diferente da mãe e que é ela. Que até então ela se identificava com a pessoa dela a partir da pessoa da mãe. A mãe era ela era a mãe. E aí nessa fase ela já começa a ter uma auto-percepção de si. Não é à toa que a gente adora o espelho. Ou para fugir dele ou para ficar se contemplando. Essa relação espelhar é uma relação que vai revelar a evolução para sair dos pais e começar a entender de si mesmo. E olha, com 6 meses, gente. Por isso que a gente tem costume de falar aqui, nossa, bebê, né? Bebê faz cada coisa que até assusta. Os bebês de antigamente não faziam nada disso. Lógico, antigamente não se tinha muito esses estímulos, né? Não se conhecia muito sobre essas teorias, não se tinha descoberto tantas pesquisas assim.
E são pesquisas que não são coisas fabulosas que estão sendo descobertas, são coisas simples, a simplicidade do vínculo afetivo. E lembrar que nessa fase do espelho, que ela já está dando mostra de que ela está construindo a sua identidade, ela começa a apresentar os dentes, né? O nascimento dos dentes. E começa a ficar complicado quando os dentes de cima e de baixo fazem a ação de morder. Então ela está amamentando, por exemplo, e ela está não satisfeita às vezes com aquele mamar, com a não atenção da mãe, então ela às vezes provoca uma mordida. Não que ela faz isso porque ela quer, mas ela tem um objeto para manifestar o sentimento de insatisfação, de raiva, de ódio, amor e ódio, bom e mal, né? Olha as contradições, né, que vai pautando todo o processo de desenvolvimento. Ninguém vai se desenvolver apenas com os aspectos bons. Onde tem o bom, tem o mal. Onde tem o claro, tem o escuro. Onde tem a luz, tem a escuridão, né? Então não tem como fugir disso. Não dá para educar só com mensagens positivas, porque não é real. O positivo tem o negativo. Então, amamentar traz satisfação e traz frustrações também. E nesse sentido que os dentes pode ser uma relação que aponta para a mãe que é preciso começar a fazer o desmame. Por quê? Porque quando a criança começa a perceber que ela agride o objeto que também satisfaz, ela desenvolve uma ansiedade na relação. E a mãe também ela fica ansiosa, porque ela dói, né? As mães relatam que dói muito uma mordida durante o ato de amamentar. Aí então é a indicação na psicanálise de que está na hora de fazer o desmame. É uma indicação de cunho emocional. Lógico que a pediatria muitas vezes indica o desmame com 2 anos. Mas a gente sabe que a indicação da pediatria ela é boa no sentido de nutricional, principalmente num país onde muitas mães têm falta de recursos alimentar. E pelo menos o peito da mãe ela tem muitas condições, né? O leite da materna tem muita estrutura fisiológica que garante algumas estruturas fisiológicas de desenvolvimento do bebê. Porém, tem um problema aí que as mães que amamentam por muito longo período vão criando também outras possibilidades de se estabelecer um ambiente de ansiedade, de frustração e por causa do ato, né, canibalesco, né, que é o ato de mordida, né, ferir aquele objeto que eu tenho satisfação. Isso é dolorido e causa uma certa ambivalência na criança. Porém, se a mãe pretende continuar a dar o mamar mesmo com os dentes, que ela faça sabendo enfrentar a dor que é decorrente dos dentes e não ficar culpabilizando a criança. Se ela assume que ela quer mamar, dar o mamar por mais tempo, isso aí já é por conta dela. Porém, ela tem que assumir esse ato de forma afetiva e não atacando como se a culpa fosse da criança. Eu prefiro indicar que se faça o desmame. Eu acho que a criança, se ela já evolui nesses 6 primeiros meses com tanta rapidez, porque um mês passa muito rápido, 6 meses já passou, e o nosso vídeo aqui acaba tão rápido, né? O tempo passa tão rápido, é tanto conteúdo. Imagine então para a criança, né? Essa evolução é muito rápida, para os pais muito mais. E a gente que tem filho sabe que filho passa muito rápido, daqui a pouco já é adulto, aí tchau. Vamos aproveitar então bem a fase que tem que ser aproveitada de vínculos afetivos. E nesse primeiro ano de vida, até os 6 meses, esses itens que eu apresentei podem solidificar a existência, a base existencial da estrutura emocional de um ser humano. É o alicerce do afeto. E eu espero que com esse vídeo eu possa ter ajudado você a olhar com um novo olhar sobre essa etapa do desenvolvimento infantil, que é do parto até os 6 meses. Ajudar quem precisa para entender isso, e se você estiver vivendo essa fase como pai, como mãe, que possa potencializar ainda mais o seu vínculo afetivo com o seu belo rebento, com o seu belo bebê. Um abraço e até o próximo vídeo de orientação, e muito obrigado por sua atenção.